Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o agar micosel, tá? Então, como você já pode imaginar, é um agar utilizado para crescimento de fungos, tudo bem? Então a gente vai detalhar função, utilidade, princípio e etc. E também vai resolver algumas questões de concurso público que são bastante importantes sobre esse assunto, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir. Também já deixa o seu comentário, porque ele é muito importante para o YouTube e também para mim, para que eu possa entender o tipo de conteúdo que você gosta e preparar novas aulas sobre o assunto, tá? E também clica aqui no botãozinho de se inscrever, ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos que a gente tem sobre esse assunto, tá? A gente está gravando aqui uma série de, sei lá, 20 e poucos vídeos sobre meio de cultura, provas bioquímicas, identificação de bactérias, fungos e etc., que caem normalmente em concurso público para biomédico, biólogo, farmacêutico, técnico em análises clínicas e etc. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, porque eu vou circulando aqui para você, e aí você vai pegando as palavras que são bastante importantes que caem nas questões. Já vai aí fazendo a sua anotação, tá bom? Então, ó, primeira coisa, princípio. Ele contém cicloheximida e cloranfenicol, tá? E eles vão tentar confundir isso aqui na sua cabeça na questão de concurso. Então já anota aí, ó, cicloheximida está relacionada com seleção de dermatófitos, tá? Então faz aqui uma setinha, aqui, ó, põe aqui, por exemplo, tá? E o cloranfenicol, ele inibe o crescimento de bactérias, tá? E alguns fungos filamentosos. Então, cloranfenicol está mais relacionado, por exemplo, com inibição de bactérias. Ah, professor, mas para que tudo isso? Porque eu quero, na verdade, estudar, por exemplo, o crescimento de alguns tipos de fungos, né? Alguns tipos de leveduras, por exemplo, que causam doenças na pele, tá? Então, eu posso selecionar, por exemplo, dermatófitos, como, entre outros, né? Como Candida albicans, que a gente está mostrando aqui nessa imagem, o crescimento da colônia bem bonitinha aqui, tá bom? E aí, você quer fazer o quê? Inibir a microbiota que não é patogênica, por exemplo, né? Então, eu quero isolar quem, de fato, quem realmente que causa a doença. Então, eu quero isolar fungos que são patogênicos, tá? Principalmente os dermatófitos, como eu citei aqui para você, a partir, por exemplo, de um material que possa estar contaminado. Então, essas substâncias químicas inibem o crescimento de outros tipos de bactérias e alguns fungos aí para você fazer a seleção dos fungos que estão mais relacionados de fato com as doenças, que são os dermatófitos de maneira geral. Tudo bem? Então aqui tem um tubo mostrando, eu vou só diminuir só para você enxergar aqui, ó, um tubo mostrando o agar, e aí na outro, lá a gente tinha na placa, né, mas pode variar conforme a produção aí. Muitas vezes é indicado no tubo, tá bom? Porque tubo você pode guardar por uns 3 meses, a chance de contaminação é menor. Então, tem vários motivos aqui para os fungos serem indicados o crescimento no tubo, né? Então, qual é o procedimento? Vai. Pesa, hidrata, esteriliza, tudo conforme a descrição lá no rótulo, normalmente que vem do pó para preparo do meio de cultura, né? E aí você faz a esterilização, então, na autoclave, segundo as orientações do fabricante, seguindo sempre esse procedimento, tá? Resfria a aproximadamente 50 graus, distribui nas placas de 90 milímetros de diâmetro, ou ainda 4 ml por tubo, ou 20 ml por tubo, se um tubo for maior, por exemplo, tá? E lembrando que o tubo, ele é mais indicado porque ele é mais seguro, menos contaminação, mais tempo de geladeira, digamos assim, né? Maior a validade do tubo, tá? Se você distribuir um tubo, então, distribui antes da esterilização e deixe solidificar com inclinação em bico de flauta, que é mais ou menos 45 graus, tá? E aí o pH é em torno de 6,9. Como controle de qualidade, ou seja, para verificar o crescimento dos fungos aqui, a gente tem crescimento bom a excelente de Trichophyton verrucosum, aqui você tem a TCC, tudo bonitinho, e também de Candida albicans também tem a TCC, para você, de repente, fazer a aquisição e fazer o teste, tá? Lembrando que esses conceitos todos aqui, ó, na sua maioria, a gente está se baseando no manual da Anvisa, tá? Então, por que isso? Porque, na verdade, as questões de concurso público aqui no Brasil, na sua grande maioria, pegam trechos daquele manual da Anvisa. E você vai perceber isso daqui quando a gente estiver comentando, tá?
Crescimento inibido, então, para Aspergillus niger, ou niger, e Candida tropicalis e também Penicillium, tá? Inoculação, então, inocular sempre 2 tubos ou placas. Se você fizer numa placa, por exemplo, você semeia com a técnica de semeadura qualitativa, e se for em tubo, você estria na superfície inclinada do meio. Então, tem o meio aqui, o tubo você faz a estria nessa superfície, tá? Ainda, inocula um dos meios semeados em temperatura ambiente, 25 graus, e o outro a 37 graus. Por que isso daqui? Porque tem alguns fungos que apresentam dimorfismo, né? Ou seja, apresentam estruturas diferentes em temperaturas diferentes. Uma estrutura que é mais saprófita, outra mais parasita e tal, né? Que tem crescimento diferente, mais leveduriforme, etc. Por exemplo, aqui a 37 graus, né? Então, você verifica em situações diferentes, temperaturas diferentes, como que esse fungo vai se comportar para você realmente fazer a classificação, tá bom? Observa diariamente a presença ou não de crescimento e você deixa incubado lá por 40 dias. No que diz respeito à interpretação, a cor original do meio é um amarelo bem clarinho, tá? Ou palescente, que a gente diz, e após o crescimento, após esse tempo aí de 40 dias, você verifica, faz a identificação do micro-organismo que cresceu para traçar o diagnóstico em si, tudo bem? Em relação a algumas recomendações que são importantes, a ausência de crescimento não indica uma cultura negativa para fungos, porque alguns fungos podem ter o crescimento inibido nesse meio, tá? Então, se de repente tem uma suspeita de algum outro tipo, você, sei lá, pode usar um agar saborô para você fazer essa comparação, por exemplo, tudo bem? Recomenda-se, então, o uso do meio em tubos, porque a incubação demorada, ela resseca com facilidade o meio contido em placas. E eu vou circular isso daqui, tá? Porque, sim, isso cai em concurso público, ó. Recomenda-se o uso do meio em tubos, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Você precisa memorizar, e é importante isso também para o laboratório em si, você entender, porque as placas têm uma maior superfície, né, de contato com aquele meio, e aí pode ter muitas trocas, evaporação, e aquele meio começa a ficar cada vez mais fino, rachar, quebrar, e aí não dá para a gente trabalhar mais com esse meio, tá? O meio em tubo, então, ele tem um tempo de validade maior, em torno de 3 meses, beleza? Então, isso aqui é bastante importante, lembra disso aqui, que ele cai em questão de concurso público, tá? Então, vamos lá, questão 1. Trabalhar agora as questões, eu vou colocar mais para baixo aqui, para não atrapalhar a leitura. Essa questão é da EBSER para biomédico. Acerca do preparo e das recomendações do agar micosel, já faz isso aqui, ó, circula isso aqui para você memorizar, tá bom? Assinale a alternativa correta. Aí vem lá, alternativas. O cloranfenicol, um dos componentes do meio, até aqui tudo bem, serve para selecionar dermatófitos. Então, na verdade, o cloranfenicol serve mais para inibir crescimento de bactérias, como a gente tinha citado anteriormente, tá? Então, vou deixar arriscado aqui. O procedimento de preparo envolve a adição de hemácias de carneiro. Não tem nada a ver isso daqui. Hemácia de carneiro ou sangue de carneiro desfibrinado é para agar sangue, né? E chocolate também. A ausência de crescimento indica uma cultura negativa para fungos. Não, a gente disse lá na recomendação desse meio de cultura que não é negativa para fungo, tudo bem? Porque tem cicloheximida e cloranfenicol que inibe crescimento de alguns tipos de fungo. Aí você tem que fazer cultura em outro tipo de meio, tá? Para você fazer em paralelo e analisar se tem outros tipos de fungo que não os dermatófitos, tá bom? O meio pode ser conservado embalado de 4 a 8 graus Celsius por até 3 meses em placas. Olha aqui, ó. Exatamente a definição do meio do manual da Anvisa que eu disse para você. E aí, por 3 meses em tubo, né? Lembrando disso. Em placa até 1 mês, assim você consegue conservar. Recomenda-se o uso do meio em tubos, tá certa essa afirmação aqui. Então tá bem batendo, né, com o conteúdo do manual da Anvisa. Já baixa ele, ó, já coloca aí na internet, baixa o manual da Anvisa e você tem todos os meios de cultura, tudo bonitinho. A gente está fazendo, na verdade, essas aulas todas aqui, ó, com base no material da Anvisa, tá? Então pode ficar despreocupado que tá bem parecido com o que tá lá. Tá bom? Então a alternativa correta é a letra E, nesse caso.
Questão 2, da Ebser também, técnico em análises clínicas, tá? Você pode estar pensando assim, nossa, mas mais uma questão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é porque dentro do conteúdo programático para concurso de biomédico, técnico em análises clínicas, entre outros, acho que biólogo também, tem lá especificamente preparo de meio de cultura. Então, você vai ver que algumas questões são de lá mesmo, tá? Um técnico deve preparar um meio de cultura para isolamento e quantificação de micro-organismos presentes em amostras de urina. Para isso, ele deve preparar o meio. Aí vamos lá, alternativas. Lowenstein-Jensen, Cled, Micosel, Saburô ou Birisculina. Se eu fosse você, eu voltaria aqui, ó, na afirmação, ó. Preparar um meio de cultura, primeira coisa, né, que é importante. E aqui, ó, amostras de urina. Qual é o meio de cultura mais utilizado para urocultura ou cultura de urina? Logo de cara, é o agar-Cled, tá? Só que, lendo mais detalhadamente essa questão, você vê aqui, ó, isolamento. Meio agar-Cled não é um meio de isolamento. Ele é um meio diferencial, tá bom? Então, assim, eu ficaria com o pé atrás, mas eu ia lendo as outras afirmativas. O Lowenstein-Jensen já gravou um vídeo sobre isso também, é para micobactéria, então não tem nada a ver com urocultura. Não que não possa crescer, mas, né, pode ser utilizado também em aquelas culturas aqueles problemas de infecção urinária que são recorrentes e nunca cresce nada na urocultura. Em alguns casos, pode ser Mycobacterium, tudo bem? Aí você faz no Lowenstein-Jensen, mas de maneira geral, não, tudo bem? Micosel, a gente acabou de conversar, é para dermatófito, não tem nada a ver. Agar-Saburô para fungo de maneira geral. E Birisculina também não tem nada a ver, diferenciação de cocos e tal. Então, só sobrou basicamente o agar-Cled, como a gente já tinha pensado no início do vídeo aqui, tá? Se você não tem outra alternativa, apesar do Cled não ser isolamento, você marca aqui o agar-Cled, que, vamos falar assim, é menos errada, vai, é mais certa. Tanto faz da maneira como você queira falar, né? Mas nesse caso é o agar-Cled, tudo bem? Continuando aqui, na questão de número 3, deixa eu só aumentar a tela aqui para a gente enxergar melhor aqui. Universidade Federal Fluminense, técnico de laboratório em análises clínicas. Para os testes de sensibilidade por disco difusão, método de Kirby-Bauer, utiliza-se o seguinte meio de cultura. Então, teste de sensibilidade aos antimicrobianos, tá? Quer que você ponha aqueles disquinhos lá e tal, no meio chamado Miller-Hinton, tudo bem? Na maior parte das vezes, né? Então, ó, o meio, logo de cara, a gente já marca aqui o Miller-Hinton, isso você precisa saber. Se você já fez algum tipo de antibiograma na sua vida aí, pelo método de Kirby-Bauer, ou Kirby-Bauer, sei lá, é o agar Miller-Hinton, tá bom? Então, o Cled não é para urocultura, chocolate é para micro-organismos fastidiosos, o Saburô é para fungo de maneira geral, e o Micosel é para isolamento, seleção aí, de dermatófito, que contém cicloheximida, e o cloranfenicol para inibir bactérias também, por exemplo, tá bom? Então, nesse caso, para a gente seria o Miller-Hinton, letra B, beleza? Deixa eu diminuir aqui essa tela para a gente ver essa última questão aqui. Vai ficar bem pequenininha a tela aqui, mas vamos lá, lê aí que é o mais importante para a gente nesse momento. Questão 4, de 2022, da FAURGS, para o cargo de biomédico. Homem de 35 anos apresentou lesão no dedo médio, com aspecto avermelhado e descamativo, com centro ulcerado. Foram observados também alguns pontos acastanhados. O paciente relatou o aparecimento de lesão após trauma com espinho de roseira. Para confirmação da suspeita diagnóstica, foi realizado raspado de pele para exame direto e cultivo da amostra. O exame direto revelou a estrutura observada na imagem abaixo aqui, ó. Então, tem blastoconídeos com brotamento único, hein? Com base nesse resultado, qual é o procedimento mais adequado a ser realizado pelo laboratorista? Então, você basicamente, né, vai ter crescimento aí de fungo, de micose, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí, a alternativa correta nesse caso aqui, ó, cultivar a amostra em agar Saburô, em agar Micosel, que a gente acabou de explicar aí para você, temperatura de 30, 37 graus, em alguns casos até 25, tá bom? E o cultivo
a 30 graus é utilizado, então, para a identificação do agente etiológico. Professor, por que que eu tenho que fazer no agar micosel e no agar saburô? Porque o micosel ele inibe o crescimento de alguns tipos de fungos e também bactérias, serve para isolamento de dermatófitos. Lembra que eu falei isso aí para você? Então, alguns fungos não crescem, por isso que eu também tenho que fazer o crescimento no agar saburô, tá bom? Então, isso é bastante importante. Então, a alternativa correta aqui, você fazer esse crescimento e a identificação especificamente, tá? Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, porque envolve também microscopia, tá? Mas a alternativa correta é a letra C aqui. Então, a temperatura de 37 graus Celsius, de 30 graus Celsius, também é utilizado para você fazer a identificação. A alternativa correta é a letra C, nesse caso aqui, tá bom? E aí, para a gente fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAFlix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá você tem mais de 50 cursos certificados na área de micro, imuno, parasito, bioquímica, hemato, perícia criminal, entre outros cursos, tá? Todos os cursos com seus próprios certificados inclusos. Você baixa, imprime o PDF, salva, ou seja lá o que for, apresenta na faculdade, na pós, no concurso público, um processo seletivo, para progressão de carreira e tudo mais que houver necessidade na sua carreira nesse momento aqui, tá bom? Além de tudo isso, tem o suporte meu, dos nossos professores e também da nossa equipe do IBAP Cursos durante todo esse processo aí que você tem de assinatura, que é de 1 ano, tá bom? Você tem acesso a tudo isso, não paga mais nada. Uma única assinatura, você já tem acesso a tudo isso. Treinamento de carreira, elaboração de currículo, elaboração de perfil no LinkedIn e muito mais que é importante para a sua carreira, tá bom? Então, tudo isso já está incluso, você tem garantia. Se você comprar, fizer a sua assinatura e dentro de 7 dias você falar, olha, não gostei, seja lá do que for, a gente devolve todo o seu dinheiro que você investiu na assinatura, tá bom? Então vai lá, conhece, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo ou também no comentário, o primeiro comentário fixado aqui no YouTube. Clica nesse link, vai lá, conhece com bastante calma, verifica tudo que está incluso, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então é isso, para a gente fechar, lembra aqui de clicar em curtir, todas aquelas paradinhas que você sabe aí, que a gente já citou algumas vezes para você, se inscrever no canal, colocar o seu comentário, que ele é bastante importante, tá? Para fechar, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.